Olá! Nesse vídeo faremos a resolução de dois exercícios. O primeiro exercício sobre o dimensionamento de uma tubulação de tomada e o segundo exercício, dimensionamento de uma barragem de nível. Então, exercício 1, dimensionar uma tubulação de tomada de uma captação de água de superfície destinada a uma comunidade com população de projeto de 2.000 habitantes, com consumo per capita médio de água macro medido de 150 litros por habitante dia. Considere coeficiente de reforço do dia de maior consumo K1 igual a 1,2, consumo da ETA de 3% do consumo da população. As unidades de produção de água deverão ser projetadas para funcionarem no máximo 16 horas por dia. O comprimento da tubulação de tomada é de 5 metros, de ferro fundido e revestido internamente com argamassa de cimento, com o coeficiente C de Haas-Williams de 130. E essa tubulação descarrega num poço de tomada, conforme essa figura. Então, nós vamos fazer o dimensionamento dessa tubulação, que parte do manancial e vai até o poço de sucção, ou poço de tomada. Vamos primeiramente calcular a vazão de captação. Com a vazão e a velocidade recomendada em norma, a gente encontra o diâmetro da tubulação. Com esse diâmetro, conferimos a velocidade da água e, por fim, calculamos a perda de carga. Primeiro passo que temos no dimensionamento, então, é o cálculo da vazão de captação. Nós já vimos no tópico anterior como calcula as vazões nos diferentes trechos do sistema de abastecimento. Nesse caso, então, nós temos um trecho entre captação e estação de tratamento, então nós temos que utilizar essa equação. Vejam que aqui não tem na equação aquele C especial ou consumo específico, que se refere aos grandes consumidores, indústria, comércio. Então, não foi dado no problema esse consumo, então por isso que a gente não utiliza. Temos aqui o CETA, o consumo da ETA, foi dado no problema, que a ETA consome 3% do volume total consumido pela população. Então, aqui onde tem CETA, nós vamos utilizar o valor de 1,03, para ter um acréscimo de vazão. Outros dados foram dados no problema: população 2.000 habitantes, consumo per capita de 150 litros por habitante dia, coeficiente K1 do dia de maior consumo de 1,2, 86.400 é somente para passar essa vazão, que estaria aqui em litros por dia, para litros por segundo. Então, nós vamos obter aqui uma vazão em litros por segundo. Aqui, só colocando os dados que foram dados no problema, nós chegamos a uma vazão de 4,29 litros por segundo, que é igual a 370.800 litros por dia. Bom, essa é uma vazão diária, mas foi dado no problema que esse volume de 370.800 litros diários terão que ser captados em somente 16 horas. Então, as unidades de produção, estação elevatória e estação de tratamento de água, somente funcionarão 16 horas por dia. Então, dividimos esse volume pelas 16 horas e fazemos a conversão para chegar em litros por segundo. Então, obtemos aqui um total de 6,44 litros por segundo, que é igual a 0,00644 metros cúbicos por segundo, que a gente vai ter que utilizar nessa unidade nos próximos passos do cálculo. Tendo a vazão, podemos ir para o segundo passo, que é o cálculo do diâmetro da tubulação de tomada. Nós temos que respeitar nessa tubulação, conforme recomendação da NBR 12213, a velocidade mínima de 0,6 metros por segundo. Então, temos essa relação, vazão igual velocidade vezes área, utilizando, então, velocidade igual a 0,6 metros por segundo e a vazão em metros cúbicos por segundo, que encontramos no item anterior, nós obtemos a área da seção transversal, 0,0107 metros quadrados. E a partir dessa área, determinamos o diâmetro necessário. A área igual π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, o diâmetro resultante é de 0,117 metros, ou 117 milímetros. Como nós não temos dn igual a 117 milímetros, nós adotamos o dn imediatamente inferior. Por que inferior e não superior? Porque se a gente utilizasse um diâmetro maior, o que aconteceria com a velocidade? Quanto maior o diâmetro, menor a velocidade.
Então, chegaríamos a velocidades inferiores a 0,6 metros por segundo e não atenderíamos a NBR 12213. Portanto, nesse caso aqui, a gente tem que adotar um diâmetro inferior para que a velocidade seja superior à que a gente previamente utilizou no cálculo, ok? Então, adotamos dN igual a 100 milímetros. Aí nós temos que conferir a velocidade na tubulação de tomada, porque nós adotamos um diâmetro, um dN, inferior àquele que nós obtivemos no cálculo. Então, a velocidade, certamente, é superior a 0,6 metros por segundo, mas mesmo assim nós temos que conferir. Então, para dN igual a 100 milímetros, 0,1 metros, nós temos uma área de 0,00785 metros quadrados. E para essa área e vazão de 0,00644 metros cúbicos por segundo, nós obtemos uma velocidade de 0,82 metros por segundo, que é, então, comprovadamente superior a 0,6 metros por segundo, conforme recomenda a NBR 12213. Então, está ok. Feito isso, vamos para o último passo do dimensionamento, que é o cálculo da perda de carga na tubulação de tomada. Nós temos perda de carga distribuída e perda de carga localizada. Primeiro, calculamos então a perda de carga distribuída. Temos que calcular o J a partir dos dados do problema. Foi dado um coeficiente de Haas-Williams de 130, que nós vamos utilizar. Multiplicando esse J pelo comprimento da tubulação, os 5 metros, nós chegamos na perda de carga distribuída, que aqui nós chamamos de HF1. Aqui nós temos a equação de Haas-Williams, aplicando aqui os dados de vazão, coeficiente C e o diâmetro adotado, nós chegamos numa perda de carga unitária de 0,0086 metros por metro. E multiplicando essa perda de carga unitária pelo comprimento da tubulação de tomada, que foi dado, nós chegamos a uma perda de carga distribuída de 0,043 metros. E para o cálculo das perdas de carga localizadas, que nós chamamos aqui de HF2, nós utilizamos essa formulinha, que vocês viram bastante hidráulica. HF2 igual ao somatório de K, que é tabelado conforme a peça, de acordo com cada singularidade, vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2G. G é a aceleração da gravidade. Temos aqui a figura da instalação e vamos observar quais as singularidades que nós temos. Temos aqui um crivo comercial. A gente olha numa tabela de hidráulica, a gente encontra que o K é 0,75. Temos também uma válvula de gaveta, em que o K é igual a 0,2. E temos também aqui uma saída de tubulação, que tem um K igual a 1. Portanto, nós temos um somatório de K igual a 1,95. Então, utilizando K igual a 1,95, a velocidade que encontramos no tópico anterior, 0,82 metros por segundo, a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, chegamos numa perda de carga localizada de 0,067 metros. A perda de carga total é a soma da perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada, onde obtemos um valor de 0,11 metros, ou seja, uma perda de carga muito pequena. E, portanto, a partir do nosso cálculo, uma submergência de 11 centímetros é suficiente para compensar a perda de carga. Exercício 2. Dimensionar uma barragem de nível em concreto simples com perfil Krieger para uma vazão de cheia igual a 1.200 litros por segundo. Temos aqui a figura, que temos a nossa vazão de cheia, nossa vazão de montante. A largura do córrego no local da barragem é de 3 metros, tá aqui então. E a vazão residual para atender aos usos de jusante e a vazão ecológica é de 45 litros por segundo. Então, temos aqui uma tubulação de descarga de fundo, uma válvula de descarga, onde tem que passar 45 litros por segundo. Como nós vimos, o primeiro passo do dimensionamento da barragem de nível
é a definição da sua altura, h ou y. Seria essa altura aqui. Para essa altura, normalmente se adota o valor de 1,5 metros. A barragem de nível pode ter de 1 a 2 metros, no entanto, o valor tipicamente adotado é 1,5 metros, que é o que a gente vai utilizar aqui nesse cálculo. Aí, para a colocação dos dispositivos de tomada, no caso aqui a figura mostra uma tubulação de tomada, a gente tem que cuidar para posicionar essa tubulação num nível que não tenha arrasto de lama do fundo e nem entrada de ar nessa tubulação. O que é recomendado é no mínimo 60 centímetros a partir do fundo e no mínimo 20 centímetros abaixo do nível de água mínimo. Então, respeitando esses valores mínimos, vocês podem escolher o local para posicionamento da tubulação de tomada. Então, aqui, por exemplo, poderia colocar numa posição intermediária, 80 centímetros do fundo e 70 centímetros a partir do nível mínimo. Tá? Estaria ok. Próximo passo é a definição da altura máxima da lâmina d'água sobre a crista da barragem, é o HC da figura. Nós temos essa fórmula para calcular, em que Q é a vazão de cheia, L é o comprimento do vertedor, ou o comprimento do rio que foi dado. Aplicando os valores dados no problema nessa fórmula, temos a vazão de cheia 1.200 litros por segundo, transformamos para metros cúbicos por segundo, 1,2 metros cúbicos por segundo. Então, aqui resulta HC igual a 0,32 metros. O próximo passo é o cálculo da largura da base da barragem, o B. Temos também uma fórmula para calcular. Temos que usar os pesos específicos da água e também do concreto. Não foi dado, né? Então teria que pesquisar. O peso específico da água vocês já conhecem muito bem, 9.800 Newton por metro cúbico. E do concreto simples, aqui eu adotei o valor de 23.520 Newton por metro cúbico. O H nós já adotamos no passo anterior, é a altura da barragem, 1,5 metros. E o HC nós acabamos de encontrar, 0,32. A partir dessa fórmula, substituindo os valores, nós chegamos a uma largura B de 1,29 metros. Então, esse B, base da barragem, 1,29 metros, estará aqui, ó. Aqui temos H e aqui em cima o HC, altura máxima de lâmina d'água sobre a crista da barragem. Bom, então após adotar uma altura para a barragem, calcular HC e também a base da barragem, nós podemos, com esses dados, fazer o cálculo das coordenadas para a construção do perfil Krieger. Para isso, nós utilizamos coordenadas tabeladas, que são válidas para HC igual a 1 metro. No entanto, nós temos HC calculado de 0,32 metros. Então, o que nós temos que fazer? Temos que multiplicar esses 0,32 por cada uma dessas coordenadas, x e y, e obter uma nova tabela. Essa nova tabela vai possibilitar o traçado do vertedor Krieger. Então, aqui, com base nessa tabela, multiplicando cada um dos valores x e y por 0,32, a gente obtém uma nova tabela. No caso aqui eu coloquei na vertical para facilitar a visualização. Então, por exemplo, aqui, 0 vezes 0,32 é 0. 0,1 vezes 0,32, 0,032. O mesmo para os valores de y. 0,126 vezes 0,32, 0,040. 0,036 vezes 0,32, 0,012. E assim por diante. Bom, vejam aqui que a tabela terminou, aqui os últimos valores de x e y resultaram, multiplicando por 0,32, nesses valores. Vejam que esses valores são inferiores aos necessários, porque a nossa altura da barragem H, que é igual a Y, é de 1,5. Então, nós não chegamos aqui, a partir da tabela, no valor de 1,5. Então, nós vamos ter que fazer uma extrapolação. E da mesma forma,
o valor de x aqui não chegou no valor de 1,29, que é a largura da base da barragem. Então, como é que a gente faz essa extrapolação aqui para completar essa tabela? Então, aqui eu deixei em vermelho essa extrapolação que eu fiz. Então, eu coloquei aqui para chegar nos 1,5, partindo de 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. E a partir desses valores, então, de y, eu calculei os valores de x. Calculei por essa fórmula, a fórmula na qual se obtém a base da barragem. Então, aqui, se a gente colocar diferentes valores de h, por exemplo, 1,3, a gente consegue encontrar uma largura. Tá? Então, aqui, com 1,3, nós obtemos uma largura de 1,167, que é igual a x. B equivale a x e h equivale a y. Então, aqui para 1,4, nós obtemos 1,23 e para 1,5, 1,29, que é, então, nossa largura da base da barragem e a altura total da barragem, h ou y. Então, com todos esses dados aqui, agora sim, nós conseguimos fazer o traçado do vertedor Krieger. Aqui eu fiz um gráfico no Excel, vocês podem fazer esse gráfico à mão também. Vejam que aqui no gráfico a gente teve uma continuidade, ficou um desenho bem bonitinho, né? E aqui, após a extrapolação, teve uma pequena mudança de direção. Claro, isso depois no desenho do perfil, isso pode ser ajustado. Então, esse aqui é o nosso traçado do vertedor Krieger. E por último, temos que fazer o dimensionamento da descarga de fundo da barragem. Essa descarga de fundo, ela deve ser dimensionada como uma tubulação curta. Aí nós temos uma formulinha lá da hidráulica. Essa tubulação, ela tem que ter um diâmetro tal que atenda à vazão residual e a uma faixa de velocidade. Temos aqui que é a vazão que passa pela tubulação curta, em metros cúbicos por segundo. CD é o coeficiente de descarga, que é adotado o valor de 0,6 por segurança. S é a área da seção transversal da tubulação curta, metros quadrados. G é a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado. E H é a altura de água sobre a tubulação curta em metros. Essa descarga de fundo, ela tem que atender aos usos de jusante e à vazão ecológica. Conforme foi dado no problema, uma vazão de 45 litros por segundo. E a velocidade ela deve ficar nessa faixa, igual ou superior a 0,6 metros por segundo, que é o que recomenda a NBR 12213, e a velocidade não pode ultrapassar o valor máximo de 6 metros por segundo, que é a velocidade máxima recomendada para a tubulação de ferro fundido. Então, esse é o material geralmente utilizado nessas instalações. Se for utilizar outro material, aí tem que verificar qual é a velocidade máxima para utilizar aqui no cálculo. Então, utilizando essa fórmula, nós obtemos a área da seção transversal S e, posteriormente, calculamos o diâmetro necessário e verificamos a velocidade. Aqui no H, nós vamos considerar a altura de coluna d'água acima da tubulação de descarga de fundo, que é a altura da barragem que nós adotamos no início do dimensionamento, 1,5 metros. Então, substituindo os valores dados aqui na equação, vazão de 0,045 metros cúbicos por segundo, coeficiente de descarga que foi dado 0,6, aceleração da gravidade 9,8 e H, altura de coluna d'água acima da tubulação de 1,5 metros, nós chegamos numa área da seção transversal de 0,0138 metros quadrados. A área da seção transversal é igual ao π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, o diâmetro aqui pode ser calculado. Resulta num diâmetro de 0,133 metros ou 133 milímetros. Bom, nós não temos diâmetro comercial de 133 milímetros. Nós temos que adotar, então, um diâmetro superior. Nesse caso aqui, nós vamos adotar DN imediatamente acima, igual a 150 milímetros. O recomendado sempre para a tubulação de descarga de fundo é adotar diâmetros superiores ou iguais a 150 milímetros. Bom, adotando um DN 150 milímetros, a nossa vazão
vai ser superior ao 0,045 metros cúbicos por segundo. Então, nós temos que calcular a área da seção transversal e, com base nessa área, nós podemos voltar nessa equação e calcular a nova vazão. A vazão que será transportada nesse diâmetro de 150 milímetros. Então, vamos lá. Para esse diâmetro, qual será a vazão residual? Aqui a área da seção transversal eu já deixei calculada aqui. E resultou, então coloca na equação aqui esse diâmetro, 150 milímetros, coloca 0,15 metros, né, ao quadrado, vezes π dividido por 4, obtém a área da seção transversal de 0,0177 metros quadrados, que resulta numa vazão de 0,0581 metros cúbicos por segundo, ou seja, uma vazão um pouco superior à inicialmente adotada. Para essa vazão e para essa área da seção transversal, nós encontramos uma velocidade de 3,28 metros por segundo, que está dentro da faixa necessária, de 0,6 a 6 metros por segundo. Então, estaria ok utilizar essa tubulação com DN 150 milímetros, satisfaz a faixa de velocidade necessária, porém a vazão é um pouco superior ao 0,045 metros cúbicos por segundo. Como podemos resolver isso no caso de ter que descarregar exatamente aqueles 0,045 metros cúbicos por segundo, não mais que isso? No caso de falta de água, por exemplo. Então, a gente utiliza, nesse caso, um registro e regula essa vazão. Continua com a tubulação de 150 milímetros, porém utiliza um registro. Aí a gente consegue chegar na vazão estipulada de 0,045 metros cúbicos por segundo. Aí, então, calculamos a velocidade, né, resultante dessa vazão nessa área da seção transversal, equivalente à tubulação de 150 milímetros de diâmetro. E obtemos aqui uma velocidade um pouco inferior, 2,54 metros por segundo, mas mesmo assim essa velocidade satisfaz a faixa necessária. Está entre 0,6 metros por segundo e 6 metros por segundo. Então, o nosso dimensionamento está ok.